A paz de Cristo para a tua vida, amém? Sejam bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, clique no gostei, que nos ajuda a estruturar todo o nosso trabalho, ok? Sejam todos bem-vindos, pastores, professores, dirigentes, superintendentes, professoras, enfim, educadores, todos envolvidos com com esse departamento maravilhoso que é o departamento de adolescentes da igreja. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Eu sou o Denis Pereira, ok? Conhecido também como Denão, um apelido carinhoso que jovens e adolescentes nos dão por onde passamos, ministrando a palavra de Deus ou liderando os adolescentes da igreja, ok? Deus tem abençoado a nossa vida. Sou casado com a irmã Luciana há 18 anos, pai da Júlia com 16 e do Abner com 12. Esta é a nossa apresentação, essa é a nossa família. Sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. Estou pastoreado diretamente também pelo pastor Paulo Gabriel. Muito bem, essa é a pré-aula da lição 5 da classe de adolescentes do 4º trimestre 2016. Efésios, a carta da fé, do amor e das virtudes. Eu estou trabalhando, gente, sinceramente estou trabalhando firme, para a gente ter uns efeitos, para melhorar. Não está fácil, mas eu preciso gravar a pré-aula, o conteúdo é maravilhoso, ok? E nós vamos dar sequência, nós vamos continuar aqui e o Senhor vai nos abençoar. Ore por nós para melhorarmos a nossa estrutura de áudio. Eu estou na minha sala, às vezes um vizinho grita, fica conversando no corredor, meu Deus do céu, calopsita canta, mas eu acredito que você está conseguindo ouvir a minha voz e vamos lá. Muito bem, Efésios, a carta da fé, do amor e das virtudes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, clique no gostei, isso nos ajuda a estruturar o nosso trabalho. Deixe também o seu comentário. Essa aqui é a camiseta oficial do nosso canal. Nós temos um desafio, chama Desafio dos 10 minutos, ok? Nós desafiamos jovens e adolescentes na internet a reservarem para Deus todos os dias, no mínimo 10 minutos. Para conhecer melhor esse desafio, os vídeos estão aí no nosso canal à sua disposição. Bom, a aula de hoje, o texto base para a aula de hoje está em Efésios 2, do 1 ao 10, e o texto em destaque está em Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, na lição de hoje, nós vamos salientar a nossa condição espiritual antes da salvação, enfatizar que a salvação é pela graça de Deus e destacar que o cristão foi salvo para praticar boas obras, ok? Então é isso que nós vamos salientar aqui na aula de hoje. Esta carta aos Efésios é mais uma das cartas escrita na prisão. Paulo está preso em Roma, ok? Quando ele escreve esta carta à igreja dos Efésios. Paulo, segundo Atos capítulo 20, versículo 31, ele pastoreou esta igreja, ensinando a palavra de Deus sistematicamente durante 3 anos. Pastoreou esta igreja, a igreja de Éfeso, durante 3 anos, ok? Na carta que ele escreve, esta igreja, a carta aos Efésios, que tem diversas particularidades, mas enfim, nessa carta, segundo o comentarista bíblico Lawrence Richards, nós descobrimos nossa identidade como corpo de Cristo, como um templo que está sendo edificado pelo Espírito Santo e como a família de Deus. Então, quem nós éramos antes de estar em Cristo? Estávamos espiritualmente mortos. Seguíamos o mau caminho deste mundo e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então estávamos espiritualmente mortos. Com o pecado, o ser humano morreu. Veja que Deus disse a Adão, olha, de toda árvore comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A primeira demonstração de que o homem morreu com o pecado é que logo após comer do fruto,
Adão se sente envergonhado. Adão percebe que está nu e se esconde de Deus. Ok? Então o homem estava morto. O homem natural é incapaz de fazer o bem espiritual. No máximo, o que o homem natural consegue fazer é o bem comunitário ou o bem humanitário. Uma ação humanitária, ir para a Síria, se envolver lá com aquelas crianças que estão vivendo uma situação horrível. Oremos por aquela nação, oremos por aquela região. O homem natural está sob a influência de Satanás. Ok? Então não existe bondade nenhuma no homem, não. João 8, versículo 34. Olha o que diz a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, o homem natural, ele está escravizado pelo pecado. A Bíblia o chama aqui, em Efésios 2, de filhos da ira, filhos da desobediência. Ok? Filhos da desobediência, filhos da ira. Ok? Então, está cometendo aquilo que lhe é natural. O homem é escravo do pecado. É por isso que o adolescente, ele encontra muitas situações em que ele olha e ele percebe que o seu amigo, alguém lá da escola, está fazendo algo que não é correto com a palavra de Deus, não é correto com quem serve a Deus. E ele às vezes até quer fazer, porque parece tão natural o seu amigo fazendo. Muito bem, é uma oportunidade para nós explicarmos a ele. Realmente é natural. Por quê? Porque aquela pessoa não conhece Jesus. Então ela está sendo dominada, escravizada pela carne. É filho da ira, filho da desobediência. E portanto, não pode renegar a sua filiação. Ok? Está fazendo aquilo que lhe é natural. Está fazendo aquilo pelo qual, por causa do pecado, ela nasceu para fazer. O homem nasce para pecar por causa da sua natureza pecaminosa. Ok? Nasce em pecado. Peca para viver e vive para pecar. É, portanto, merecedor da ira divina. João 13,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E é esse o fato. É isso que nós precisamos salientar aos adolescentes. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Você precisa crer no Filho. A Bíblia diz em Marcos 15,16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em que? Crê no Filho. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o homem natural está espiritualmente morto. Ele segue o mau caminho desse mundo. Por isso que ele faz coisas que são deploráveis para nós. Mas para eles é normal. E por que normal? Porque eles são naturalmente pecadores. Por que para eles nós somos estranhos? Porque nós nascemos de novo. Eles ainda não nasceram, estão mortos espiritualmente. É por isso que nós antes fazíamos coisas que agora a gente olha e fala: meu Deus, eu não acredito que eu fazia aquilo. Mas por quê? Dominados pela carne, escravizados pela carne, controlados, guiados pela carne, amantes do mundo. A Bíblia diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Nós não tínhamos escolha. Nós estamos dominados pela carne, certo? Romanos 8,8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mesmo que queiram. Por quê? Gálatas 5. A carne conspira contra o espírito. Nós éramos pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas graças a Deus, que apesar de um passado de inimizade e justa condenação, que era o que nós merecíamos, aí a Bíblia começa a mostrar o amor de Deus aqui em Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Gente, isso aqui a gente tem que parar um pouquinho para analisar aqui, tá bom? Riquíssimo em misericórdia. A palavra misericórdia aqui possui uma força muito grande. Exatamente porque Paulo deixa claro que éramos por natureza filhos da ira. O exercício da misericórdia é justamente o fato de Deus não derramar sobre nós a sua ira que merecemos.
Isso é exercício da misericórdia. Deus não derramar sobre nós a ira que merecemos, mesmo nós sendo chamados filhos da ira, filhos da desobediência, guiados pela carne, conduzidos pela carne, escravizados pela carne, filhos da ira. Mas Deus não derrama sobre nós a sua ira o que merecemos. Pelo contrário, Paulo aqui cita amor. Mais uma vez, a qualidade da bondade de Deus é intensificada. Não é um amor simples, é um grande amor. Amor soberano, de iniciativa, que perdoa, doa, salva, cura, transforma, atrai, vivifica. Preste atenção nisso. É sempre Deus que toma iniciativa. O homem pecou, se escondeu de Deus. E em Gênesis 3:9, Deus desce novamente no jardim e diz: Adão, onde estás? É Deus vindo ao homem. Filipenses 2, o qual não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo na forma de servo, sendo semelhante aos homens. Cristo, Deus, sempre toma a iniciativa. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A iniciativa sempre é de Deus, de resgatar o homem, até porque o homem, como filho da ira, não tinha condição de se aproximar novamente de Deus. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, ok? Então, esse amor e essa misericórdia de Deus realizou em nós 3 coisas. Grava isso, é importante para mostrar para eles. Primeiro, nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E essa frase assim, ó, pela graça sois salvos, indicação contínua, ok? Sois salvos, ação contínua. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai. Em consequência, a morte condenatória que deveria recair sobre nós foi cancelada. Ele nos deu vida. Nos ressuscitou, versículo 6, juntamente com Ele. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. A ressurreição da qual Paulo fala aqui no versículo 6 é uma transformação de dentro para fora, que muda todo o nosso ser, ok? Cristo já experimentou essa ressurreição. Nós esperamos por ela. Ela é certa, porque a de Cristo a garante. Ele foi o primeiro, ok? O que é dito de Cristo pode ser dito de nós. Então nós ressuscitaremos, porque haveremos de ser como Ele é. E terceiro, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, ok? Então, se antes éramos escravos de Satanás, agora somos assegurados de que partilhamos do triunfo de Cristo sobre o pecado de Satanás. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Então, veja, salvo pela graça. Se a misericórdia faz com que Deus se compadeça, a graça faz com que Ele nos perdoe. A misericórdia não dá o castigo merecido. A graça nos dá a salvação. A misericórdia nos achou mortos. A graça nos deu vida. É por isso que a Bíblia tanto afirma que Deus tomou iniciativa. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa, glória a Deus, é sempre de Deus. Bom, e aí ele vai colocar quem nós éramos, ok? E aí ele vai colocar salvos pela graça, mediante a fé. Não é isso que está dizendo? Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé. Olha só, a fé nós não temos nenhum mérito na salvação. Hoje, olha só, hoje tem muitas pessoas achando que a salvação pode ser negociada, barganhada, comprada. Só que a salvação é um presente de Deus à humanidade.
ela não é fruto da engenhosidade dos homens, mas Deus planejou a salvação. Ela não é conquistada por esforços pessoais de homens e mulheres bem-intencionados, mas ela é ofertada gratuitamente pelo incalculável preço pago com o sangue de Jesus Cristo. Salvação é Deus vindo até os homens, ok? Antes estávamos mortos, agora pela graça de Deus estamos vivos em Cristo, estamos salvos. A fonte da nossa salvação é a graça. A fé é o quê? É a mão que recebe aquilo que Deus oferece. E veja que ele diz, não vem de vós, é dom de Deus. Por isso é importante que o adolescente entenda a necessidade da fé como elemento para a salvação. Não como elemento de garantir ou de merecer a salvação, mas para receber a salvação. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem crê. Então a fé é o elemento pelo qual, através do qual recebemos a salvação. Tomamos posse da salvação, mergulhamos nessa graça superabundante de Deus. A fé não é meritória, não é porque eu tenho, não, ela é dada por Deus. De que maneira? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O adolescente tem que tomar cuidado com as distrações na hora da escola dominical, na hora da pregação da palavra. Por quê? Porque é a ministração da palavra que gera fé. Fé para a salvação. Veja, eu costumo nas minhas aulas, ensino os meus alunos sempre. Escutem a palavra, meditem na palavra. Tenham sempre a Bíblia aberta enquanto a palavra está sendo exposta, com um caderninho de anotações, para você ir anotando o que está sendo ministrado, as referências, para depois você conferir aquilo que está sendo ministrado, como está em Atos 17, que fizeram os crentes de Bereia. Conferir o que está sendo ministrado é uma atitude de nobreza para com a palavra de Deus. Então veja, o homem agora, ele se encontra numa outra situação, ele se encontra numa outra condição. Qual condição? A condição de salvos pela graça. Não é meritória. Então não tem nada a ver com o que alguns estão fazendo, né? Com esse mercado da fé. Vassoura ungida, cimento, rosa, tijolo, água, sabonete. Isso não tem nada a ver. E na verdade isso aí é a ambição dos dois lados. Ambição de charlatões chamados, travestidos de líderes espirituais, que na verdade não são coisa nenhuma. E também ambição das pessoas que querem mudar a sua vida material, mas não querem mudar a sua condição de filhos da ira para salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. As pessoas estão, infelizmente, muitos estão despreocupados com a vida que estão levando, até porque, como nós já vimos em outra aula, a sua mente está cauterizada, e até porque nós estamos vendo nessa aula, filhos da ira. Eles são naturalmente filhos da desobediência, da rebeldia, não conseguem entender. É por isso que o evangelho precisa ser pregado na sua integridade, para que a luz de Cristo exponha as trevas em que o mundo se encontra. Então, salvos pela graça, não de obras, não por obras, mas para as boas obras. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, conforme a nossa própria determinação, mas segundo a sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é pela graça que somos salvos, ok? É pela graça. Tito 3, versículo 4, 5, quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. Ok? Gálatas 6,14, Paulo fala: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação é graça. Fomos salvos pela graça mediante a fé. A fé é o elemento que usamos para receber, ok? A salvação em Cristo Jesus. E mesmo assim, essa fé é gerada em nós por Deus, ao passo em que ouvimos a sua palavra, ok? Então nem a fé não é mérito nosso, é tudo de Deus, tudo vem dele, como diz Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bom, e aí essa lição, ela termina mostrando a coerência que deve ter entre a vida de amor a essa graça recebida e a prática das boas obras. Por quê? Porque aqui em Efésios 2,8, ele conclui esses versículos dizendo no versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados para as boas obras. Nós não fomos criados para o pecado, para as obras da carne, para as obras da morte. Nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado da salvação. Então tem que haver uma coerência entre o evangelho pregado e o evangelho manifestado, mais do que simplesmente algumas mensagenzinhas virtuais, aqueles bannerzinhos de bom dia, boa tarde, feliz aniversário. Atitude, boas obras, mudança de vida, algo que mude o ambiente, ajudar alguém. Se olharmos o ministério de Jesus, Jesus estava sempre ajudando alguém, sempre ajudando a amenizar o sofrimento de alguém, por meio de uma palavra, por meio da cura, por meio de um milagre. Jesus sempre estava ajudando alguém. A nossa luz precisa brilhar em todos os lugares onde as trevas do pecado estão a dominar. Então, eu tenho aqui, falando para os adolescentes, em questão de boas obras, eu coloquei aqui algo que eu gostaria que você visse e comentasse isso, se você acha que eu estou certo nessa colocação. Como o adolescente pode praticar as boas obras? Gente, isso são estatísticas. Cerca de 90% dos adolescentes que estão nas FEBEMs, casas de recuperação, saíram da igreja. Eram adolescentes que estavam conosco na escola dominical, nos departamentos cantando. Então, isso é preocupante demais. Preocupante demais. Outra coisa, nós todos, e principalmente adolescentes, eu tenho 2 em casa, tem dificuldade em ajustar essa coerência entre a fé que ele manifesta no templo e a vida dentro de casa e a vida na escola. Quem mais dá trabalho na escola são filhos de crentes, são crentes, adolescentes crentes. Então, vamos começar praticando as boas obras? Sendo um aluno nota 10, um aluno atencioso, estudioso, educado, respeitador de professores, dos colegas, enfim. Vamos mudar o nosso comportamento na escola. Se quem mais faz bagunça na escola são crentes e filhos de crentes, se nós mudarmos esse comportamento, a escola será um lugar melhor. E eu incluo isso como prática de boas obras. Ok? Prática de boas obras. Também, o adolescente pode começar praticando boas obras dentro de casa, sendo um bom filho, não sendo um respondão, ok? Brigando com os irmãos, falando alto com o pai e com a mãe, não, sendo um menino educado, sendo uma garota educada, ok? Não xingando as pessoas. Tem adolescente que xinga o pai, xinga a mãe, misericórdia, estou falando da igreja, e chega na igreja, canta, que é uma maravilha, pratica as boas obras dentro de casa, não escondendo nada do papai e da mamãe, falando sempre a verdade. Eu digo aos meus filhos aqui em casa que não adianta mentir. Por quê? Porque pai e mãe, quando perguntam, já sabem a resposta. Gente, você só dá uma olhadinha aqui se está filmando. Eu costumo dizer isso aos meus filhos.
não mintam. Pai e mãe, quando perguntam, já sabem a resposta. Não adianta mentir. E, gente, eu quero aqui usar, para concluir essa aula, um exemplo da prática de boas obras que uma igreja aqui próxima de nós, aqui na região, fez. Que eu achei essa ideia fantástica, maravilhosa. O que essa igreja fez? Nós estamos chegando ao tempo das provas do Enem, ok? Que é uma realidade no Brasil inteiro, ok? E nós sabemos que muitos irmãos e muitos adolescentes vão prestar essas provas. E muitos não vão prestar por falta de preparo, por medo. Então, tudo o que fizermos para ajudá-los é válido. E o que essa igreja fez? Ela abriu as portas no domingo à tarde e trouxe professores para dar reforço nas matérias principais do Enem. Gente, foi algo fantástico, foi algo maravilhoso. O que é isso? É a igreja demonstrando preocupação com as pessoas, com a realidade das pessoas e apresentando o evangelho de uma forma diferenciada. É o mesmo evangelho, mas a igreja está abrindo as portas do templo, como quem diz, fique à vontade, aqui existe um lugar para você também. Então você imagina que essas pessoas, ao fazerem a prova e ser bem-sucedidos, eles nunca vão se esquecer que tiveram a oportunidade de melhorarem a sua trajetória de estudos na igreja, por uma iniciativa da igreja. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas para praticar as boas obras. E eu achei isso fantástico. Por quê? Porque a igreja ajuda os seus membros e também ajuda a comunidade em geral. E a comunidade em geral começa a olhar para a igreja com outros olhos. É por isso que Jesus disse que a gente deveria praticar as boas obras para que eles vissem e glorificassem a Deus que está nos céus. Mateus, deixa eu ver se é Mateus, deixa eu ver, aqui ó, 5,16, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vejam as vossas boas obras. E essas boas obras, muitas vezes, elas não são vistas, porque nós queremos praticá-las elas só dentro da igreja, só entre nós. Não, tem que ser praticada entre todas as pessoas. Se você olhar Atos, a igreja primitiva, o crescimento fantástico desta igreja, se dava ao fato de que ninguém tinha falta de nada. Ninguém tinha falta de nada. E as pessoas viam isso. E as pessoas percebiam isso. E as pessoas notavam isso. Versículo 46 de Atos 2. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, nós não somos salvos pelas boas obras, mas para a prática das boas obras, uma vez que Paulo diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Eu só posso demonstrar a minha fé, eu só posso demonstrar o que Jesus fez na minha vida, fazendo algo, tendo uma atitude que mude a vida das pessoas. Reúna os seus adolescentes, veja o que eles podem fazer pelo bairro, pela escola. O ano passado nós fizemos um trabalho evangelístico e nós fizemos uma coisa bacana. Nós pedimos à diretora, ela deixou, nós conseguimos tinta e nós pintamos o muro da escola. A professora ficou super feliz, fazia tempo que ninguém pintava aquilo, não dava jeito, a escola não tem dinheiro. Faça alguma coisa, pinte uma calçada, ajude um velhinho, doe uma cadeira de roda para alguém que está precisando. Faça alguma coisa, porque foi para isso que nós fomos salvos. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, sua classe. Que Deus em Cristo seja louvado por você. Deus me abençoe. Um grande abraço, pessoal. Assista a culta, compartilhe, deixe o seu comentário. Nós vamos melhorar sempre para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz. Eu aguardo o seu comentário sobre a aula de hoje. Deus abençoe.